Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renan Mesquita, professor de Filosofia e Sociologia. E aqui nesse vídeo nós vamos tratar mais um tópico de Sociologia, continuando o assunto agrupamentos sociais. Lembrando que na aula passada a gente viu as formas de agrupamentos sociais. Existem duas formas, que são os agregados sociais e os grupos sociais. E aí a gente abordou os aspectos gerais de cada um. Nessa aula ainda, dentro do tópico agrupamentos sociais, nós vamos trabalhar apenas algumas características dos grupos sociais, algumas características de coesão. No caso, nós vamos falar especificamente apenas um tópico, é bem rapidinho, apenas os mecanismos de sustentação dos grupos sociais. Então, os sociólogos, quando eles estavam estudando as diversas formas de grupo e agrupamento, eles viram que uma das características que os grupos têm e que os agregados não têm é a constância. As pessoas vão para casa, elas saem de junto do grupo, mas ainda existe a ideia de que o grupo se mantém. Mesmo que as pessoas não estejam formadas enquanto grupo, o grupo continua existindo de forma coesa. Você não mora com seu grupo de amigos, mas quando você vai para casa, você sabe que existe um grupo de amigos ali, né? Quais são as forças que fazem com que os grupos se mantenham e continuem existindo? Basicamente, existem três forças, três aspectos que são o que garantem que um grupo será coeso, ou seja, ele continuará existindo e continuará existindo de forma clara, que aquilo é um grupo, né? E aí os sociólogos identificaram três, que é a presença de liderança, a presença de símbolos e a presença de sanção, normas e sanções. Normas e sanções. Esses três aspectos fazem com que o grupo continue coeso. Se alguns desses aspectos forem fracos, não existirem ou tiverem não muito bem claros, o grupo não é coeso, o grupo não tem força de se sustentar. E ou ele é fraco e ele está para se desaparecer, ou ele vai desaparecer, ele vai deixar de ser grupo, né? Quando estes aspectos estão muito fortes, muito claros dentro do grupo, o grupo está muito forte, coeso e a tendência é que ele não desapareça facilmente, né? São as coisas que garantem a manutenção de um grupo, né? Que ele persista durante o tempo. Mecanismos de sustentação dos grupos sociais. O que são os mecanismos de sustentação dos grupos sociais? São aspectos dos grupos que os mantêm unidos, coesos e devidamente estruturados. Vamos falar dos três, né? Liderança, símbolos e normas e sanções. Vamos começar aqui pelo aspecto da liderança. Temos aí o nosso irmãozinho Gandhi, que foi um líder. O que é um líder? Indivíduos que aglutinam em si a força de união ou sentido de existir de um grupo. É a referência da força de um grupo. Então, em todo grupamento social, seja uma família, seja uma sala de aula, seja o seu grupo de amigos, seja as pessoas que você se reúne para jogar dominó ou carta, existem pessoas, mesmo que aquilo não seja claramente dito, né? Existem pessoas que eles reúnem em si uma força que ajuda a manter o grupo unido. Um grupo sem líder, ele é mais fácil de se desatar. Um grupo com um líder é quando as pessoas, abertamente ou não, elas dão a alguém o poder de tomada de decisão. Então, mesmo que às vezes as coisas não aconteçam em forma de votação, pelo simples fato de que foi fulano que disse, então aquilo traz uma maior legitimidade para as decisões e para as atitudes que os grupos tomam. Então, por algum motivo, em todo o grupamento humano, as pessoas dão mais legitimidade para umas pessoas do que para as outras. O grupo precisa de todos os elementos para existir, não existe pessoas melhores ou piores, mas às vezes de maneira aberta, às vezes de maneira não aberta, às vezes de maneira consciente, às vezes de maneira não consciente, alguns indivíduos eles têm mais legitimidade e aí a palavra deles
se torna norma interna dentro do grupo e isso ajuda o grupo a ser mais coeso, ter um objetivo mais claro, caminhar de forma mais unida, mais bem estruturada. Esses são os líderes, né? Há duas formas de liderança. Existe a liderança carismática e existe a liderança institucional. Vamos ver qual é a diferença da liderança carismática e institucional. A liderança carismática, também conhecida como liderança pessoal, estabelece em torno da admiração da persona. Persona é personalidade, né? De um indivíduo, ou seja, a exaltação das qualidades individuais de um líder. Então, às vezes, nós estamos num grupo informal, como um grupo de amigos, ou um grupo de pessoas que eu me junto só para jogar bola. Não precisa de um presidente, não existe um presidente ou um coordenador num grupo de amigos. Mas é comum que no grupo de amigos, mesmo que não sejam reconhecidos por todos, às vezes é reconhecido pela maioria, ou pelo menos pela metade, algumas pessoas têm uma voz mais ativa. Ele sabe tomar decisões melhor, ele sabe explicar as decisões. Então, normalmente, as atenções diante de uma decisão, de um problema, giram em torno do que essa pessoa vai falar ou não. Mesmo que ninguém vai seguir ninguém cegamente, né? Mas aparecem essas pessoas que, mesmo que não sejam os líderes legais, ou seja, não foi instituída uma lei para dar a ele o poder de líder, ele tem a legitimidade, ou seja, ele tem o aval das pessoas para ter uma voz ativa dentro do grupo. Então, quando existe um grupo e não existe uma eleição ou uma hierarquização definida, então essa pessoa é apenas um líder carismático. O líder carismático pode ou não ser o líder institucional. Muitas vezes o líder institucional é alguém que tinha maior carisma, o que tinha maior admiração da persona, daquelas pessoas, e aí dão para aquela pessoa o título, né? Mas não necessariamente é possível que nós encontremos um grupo onde existe um líder institucional, mas dentre as pessoas que não tem a liderança institucional, existe alguém ali com uma liderança mais forte ainda do que a institucional. E aí, às vezes, existe um grupo onde existe um líder que tem um cargo e existe uma outra pessoa que não tem o cargo, mas ele tem uma voz ativa mais forte do que aquele que tem, né? Ou pode ser que exista um grupo que tem um líder ali institucional, que tem legitimidade dentro do grupo, tem moral dentro do grupo, e pode ter pequenos líderes pessoais no grupo, né? Que talvez não tenham a mesma força que o líder institucional, mas mesmo assim tem força para ajudar, né? O que acontece é que às vezes a liderança, o líder carismático, ele vai contra o líder institucional e aí as regras do grupo, a gente vai falar aqui mais para frente de normas, que são as regras do grupo, né? Se você tem um grupo que tem o líder institucional e o líder pessoal bate de frente com o líder, a liderança carismática bate de frente com a liderança institucional, então as regras do grupo ficam perdidas, ficam soltas, ou seja, o grupo perde coesão. E pode até ser que ele se separe, né? Às vezes, o que pode acontecer também é que a liderança carismática se propõe a ajudar a liderança institucional. E aí o grupo ele ganha muito mais força, né? Então, vamos ler aqui um pouco sobre a liderança burocrática. É estabelecida dentro da estrutura de uma organização institucional. Ela depende de uma hierarquia que foi padronizada, estabelecida dentro de um corpo burocrático. Burocracia é conjunto de regras, né? Como o governo ou o Estado, né? O presidente, por exemplo, a figura do presidente, ele é um líder institucional, porque é um cargo, presidência. Mas, se você for ver, tanto
tanto, por exemplo, pegando exemplos, né? Tanto o presidente Bolsonaro quanto o presidente Lula, eles eram líderes carismáticos antes de se tornarem líderes institucionais. Eram pessoas que tiveram o poder de aglutinar uma grande quantidade de pessoas a partir da sua carisma, da sua forma de liderança, né? E aí você vê, por exemplo, o presidente Temer, ele não foi eleito, né? Existiam poucas pessoas que o viam de verdade como líder, então ele não era um líder carismático, apesar de ter conseguir um cargo de líder institucional. Então isso pode mudar às vezes, né? Existe a liderança que pode ser positiva ou negativa. Um líder não é sempre alguém que bota o grupo para frente, né? Existe a liderança positiva. Um exemplo é essa figura que eu coloquei aqui no grupo da gente, né? O Gandhi. O Gandhi foi uma liderança muito positiva e ajudou o povo indiano a ter orgulho da própria... Ajudou o povo indiano a ter orgulho da própria condição e ajudou o povo indiano a ter orgulho da própria condição e contribuiu ali para a independência da Índia, né? Agora existem os líderes negativos. O que são líderes negativos? São líderes que normalmente batem de frente, ou são líderes que batem de frente contra outras formas de liderança e eles promovem a rachadura dos grupos, ou eles não ajudam os grupos a se manterem coesos, ou são pessoas que não direcionam o grupo para coisas boas, né? A gente vê, por exemplo, o Adolf Hitler. Adolf Hitler ele era uma liderança carismática, ele se torna uma liderança institucional. Durante um período de tempo ele possibilitou um grande sucesso, né? Uma melhora de vida ali na Alemanha, mas ele conseguiu fazer a população declarar guerra contra o mundo. E isso levou a Alemanha da época à destruição completa, né? Então, isso pode acontecer em qualquer lugar, isso pode acontecer no nosso grupo de amigos, isso acontece na nossa casa, e isso pode acontecer também numa sala de aula, né? Existem líderes que são positivos, que vão estimular as pessoas a fazer coisas boas, e existem os líderes negativos. São pessoas que, quando falam, eles conseguem chamar a atenção das pessoas, eles conseguem influenciar as pessoas, e tem alguns que vão usar esta capacidade carismática para levantar o grupo e aumentar a coesão do grupo, ao mesmo tempo que existem pessoas que vão fazer uso dessa possibilidade de liderança para desunir o grupo, para trazer desavenças, para separar o grupo ou deixar aquelas normas mais frouxas, menos claras, né? São símbolos. Símbolo é tudo aquilo que tem força de reunir, expressar ou lembrar a ideia geral de um grupo. Para o cristianismo é o crucifixo, para um país é a bandeira, seja lá para que grupo for, todo grupo tem símbolos que ajudam a resumir a ideia geral daquele grupo. Normalmente o símbolo ele traz forças e boas lembranças para as pessoas de dentro do grupo. Às vezes esse símbolo ele não é bem visto fora do grupo, né? Mas grupos que possuem símbolos, isso ajuda eles a tornar clara a ideia geral do grupo e a fazer aumentar o sentimento de pertença a esse grupo, né? Normas e sanções sociais. As normas sociais são as regras internas sociais. Elas estabelecem o que é considerado desejável ou reprovável no comportamento dos integrantes do grupo. Então, todo grupo tem regras internas, mesmo que isso não seja claramente dito. Falar ou não palavrão, xingar ou não a mãe do amiguinho, fazer piada com relação a isso ou aquilo. Existem regras internas que podem ser ditas claramente ou não. Sanções são atitudes que estimulam ou desestimulam atitudes dentro do grupo. Tem o poder
tem o poder de regular o comportamento socialmente aceitável e é mantido por meio de sanções sociais, né? Então, se você está num grupo de amigos e você faz piadas, por exemplo, homofóbicas, se a maioria daquelas pessoas do seu grupo não forem homofóbicas, elas vão fazer cara feia para você, elas vão falar ao mesmo tempo que você, elas não vão te respeitar, elas não vão dar crédito no que você fala. Talvez tenha um momento que elas comecem a não te chamar para sair, elas vão fazer piada de mau gosto com relação a você. Então, sempre que você tomar atitudes que não estão de acordo com as atitudes do grupo, ou seja, se você não entendeu as normas internas do grupo e você faz coisas que vão de encontro a essas normas internas, então as pessoas vão começar a tomar atitudes que vão te estimular ou desestimular a ter aquelas atitudes, né? Você vê como essa matéria fala da nossa vida, né? Às vezes nós somos tratados mal e a gente pensa assim, nossa, aquelas pessoas elas não gostam de mim, elas não gostam do meu jeito. Muitas vezes a pessoa não entende que ela está tomando atitudes que desagradam o grupo. Não é um problema pessoal com a pessoa, mas é porque é o próprio processo de adaptação das pessoas ao grupo. Todo grupo cria normas internas. Um grupo que não tem normas internas é um grupo fraco e que pode se desfazer. Quanto mais forte o grupo, mais claras são as normas internas daquele grupo. Então, sempre que alguém vai contra aquelas normas, essa pessoa recebe sanções. Se o grupo tem normas muito claras, não é bem-vindo nesse grupo quem toma tais atitudes. Se alguém que está dentro daquele grupo toma essas atitudes, quanto mais claras são as normas, mais fortes são as sanções. Então alguém ou vai dizer, ou vai debochar, ou vai falar mal, ou vai brigar, ou as pessoas vão excluir aquela pessoa. Então, assim, grupos que têm normas muito fortes são grupos mais fortes. Só que grupos que têm normas muito fortes têm sanções muito fortes. Por isso que elas podem destruir ou excluir outra pessoa que não consiga entender a necessidade de seguir as normas internas daquele grupo. As sanções acontecem em forma de recompensa, aprovativos, que reforça a ação em questão, ou então atitudes punitivas para reprovar as atitudes e repreender as atitudes de um sujeito por comportar-se fora das normas estabelecidas. Tranquilo, pessoal? Falamos aí de vários aspectos do grupo, né? Os mecanismos que conseguem ou que permitem que um grupo se mantenha coeso. Tranquilo, pessoal? A gente se vê na próxima.